Bandeirantes. Grande Sampa. Sampa, Sampa, Sampa. Em Grande Sampa, a conversinha ao pé de ouvido de Antônio Carvalho. Ulisses Torquato da Silva de Mogi das Cruzes. Caro Antônio Carvalho e Zancopé Nascimento, bom dia. Bom dia para você. Mas ele diz que ele gostaria, ele menciona aqui a passagem do Hélio Ribeiro pela Bandeirantes, poder da mensagem e tal. Realmente dá muita saudade. Ele gostaria que a gente comentasse sobre elementais da natureza e onde estão, e também se o quadro Mona Lisa simboliza algum conhecimento esotérico. E você não tem que desculpar nada por essa pergunta. O que tem? É uma pergunta até interessante. Leonardo da Vinci, sim, era esotérico. Ele pertencia, inclusive, à sociedade esotérica da época, né? Mas ele era amigo do Papa, lembra quando ele pintou a capela? Tem até um filme que o Leonardo da Vinci é o Charlton Heston, né? E aparece ele com as brigas com o Papa da época, que eu não me lembro o nome. Porque a Igreja Católica na época não... Principalmente nos seus... as pessoas mais ligadas à igreja de hierarquia mais elevada não tinha essa discriminação contra estudos esotéricos, etc. Você vai encontrar, inclusive, dentro de igrejas antigas, o zodíaco está lá. E não é pecado nenhum você acreditar em astrologia ou não acreditar, mesmo porque eu nunca vi ninguém ir para o inferno por causa de astrologia, né? E a palavra astrologia, astro mesmo, né? Logos, logos Deus, o estudo de Deus nos astros, né? Eu já disse aqui várias vezes que não há astros, o que há são seres, noutra dimensão, carregando neles algo materializado que a gente vê. O resto a gente não vê porque os nossos olhos são muito pequenininhos e pobres ainda para ver. A gente tem que enxergar noutra dimensão. A Mona Lisa não é, na minha opinião, pelo menos, algo esotérico. Tem gente que acha que é. Eu acho que não. O que é esotérico, hein, nosso amigo Ulisses Torquato? Esotérico é aquilo que é passado de boca a ouvido. Se eu pego um livro e leio e chego aqui para você e falo, etc. sobre aquilo, eu não estou passando esoterismo, coisa nenhuma. Eu estou passando exoterismo porque já está em livro, né? Seja o que for. Agora, se as pessoas não sabem disso, daquilo que eu estou passando em livro, e a maioria não sabe, para elas até pode parecer esoterismo com S, e não exoterismo, coisa que já foi revelada ou desvelada há mais tempo, né? Leonardo da Vinci, sem dúvida alguma, eu posso dizer sem medo de errar, ele foi um dos indivíduos ligados a dias da criação anteriores. Nós temos aqui encarnados entre nós seres do primeiro dia da criação, os chamados Asuras. Sura, em sânscrito, quer dizer Deus. Asura, do grego antigo também, quer dizer privação de. Asura, privação de Deus, aquele que cai, né? Então, portanto, os anjos caídos. Você vai reparar, você que já leu o Alcorão é dividido em suras, né? Que seria o mesmo que capítulo, versículo e tal da Bíblia. E no Alcorão mesmo tem um sura lá que diz o seguinte: ó tu que pões o dia na noite e a noite no dia, o bem no mal, o mal no bem, a morte na vida e a vida na morte. A ti mais importa a pena do sábio que o sacrifício do mártir, né? Mas hoje em dia ninguém está achando desse jeito. O importante é explodir tudo, etc. Não estou falando de todo muçulmano, né? Claro, como você vai encontrar gente atrapalhada em todas as religiões. Mas Leonardo da Vinci era, sem dúvida alguma, um ser diferenciado, né? Leonardo da Vinci fazia de tudo. Foi inventor, foi pintor, foi esotérico. Era, sem dúvida, um Asura encarnado aqui. Como tivemos casos de Asuras encarnados entre nós que a gente não sabia, só depois que eles partem, por outro lado, né? É que é permitido dizer quem eles foram. Asura quer dizer indivíduo com maior sabedoria. Geralmente o Asura aqui, ele dá nó em pingo d'água. Ele não é um ser bonzinho. Ele costuma dizer a lei, ora a lei. Aí, ó, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um deles, né?
Getúlio Vargas tinha um carisma extraordinário. Jânio tinha um carisma extraordinário. Juscelino Kubitschek é considerado, pelos que conhecem melhor essa sequência hierárquica aqui na Terra, Juscelino é considerado um ressuscitado já da hierarquia Jiva, ou hierarquia que está se formando na Terra, mas um Duija. Duija significa duas vezes nascido. Você perde um corpo aqui, entra dentro do outro lá e vai embora e pronto, entendeu? Esse seria Juscelino Kubitschek. Palavras de mestre que passou para discípulo de boca a ouvido. Eu não tenho condição de provar nada. Mesmo porque não adianta eu ficar gritando o nome do Juscelino para ele aparecer aqui no outro corpo dele, que não vai fazer isso de jeito nenhum, né? Só para satisfazer criançada que está ouvindo a gente, criançada da Terra, ele não vai fazer isso de jeito nenhum, né? Mas o Da Vinci, sem dúvida, foi um ser extraordinário. Então, esses encarnados aqui são os Asuras, que se dividem em 3 tipos de hierarquias. 2 não encarnavam, né? Os Pitris, como a Blavatsky chama, ou pais, ou os mais velhos Asuras, os principais da hierarquia deles, né? Onde o chefe dos Asuras é o chamado anjo caído, Samael. E você tem depois os Lípicas, que são os famosos anotadores kármicos, e os Assurins, ou Geborins, que é a Umbanda, que era o esoterismo da Lemúria antiga, de tão antiga que ela é. A Umbanda conhece esses Assurins como Exus. São espécies assim, tem um tipo, parece um diabinho, um morceguinho, né, com as orelhas mais pontudas, noutra dimensão eu tô falando, e com um tridentezinho na mão. O trabalho dos Assurins sempre foi, segundo a gente aprende em escola iniciática, isso aí não está em livros, de cutucar a gente para reencarnar. Porque o ser humano só vai cutucado com vara curta, até para reencarnar ele é assim. Ele não vai, ele tem que ser cutucado pela dor às vezes, né? Senão ele não vai. Ele não quer fazer um esforço maior. Eu sinto pelos e-mails dos ouvintes, e eu também, eu sou um preguiçoso de marca maior também. Eu não estou criticando você que escreve pra gente e-mail, ou você que tem aquela preguiça e quer tudo mastigadinho, prontinho, né? Por exemplo, toda a tecnologia do disco voador, você quer tudo prontinho para você. O próprio disco, poder trocar de disco voador todo ano, né? Adquirir um modelo 2008, já em 2007, né? Você quer todo o poder do mundo já mastigado, prontinho. E quando a gente começa a dizer que tudo isso você tem que conquistar por si próprio, aí a coisa fica complicada. Ao longo dessa semana, e hoje é terça-feira, eu vou comentar sobre um assunto que um ouvinte perguntou, e vou falar um pouquinho mais sobre os raios do Sol, os 7 raios místicos do Sol. Falar só um pouquinho, porque isso aí tem assunto que ainda não é permitido falar bastante, mas pelo menos um pouquinho dá para falar, para você entender a influência do Sol na gente aqui, e tem até a influência da Lua sobre a gente. Isso aí já é conhecidíssimo, nas marés, né? Na menstruação da mulher de 28 em 28 dias geralmente, né? Período de rotação da Lua, e vai por aí afora. Tudo na vida é esotérico, porque esotérico, caro Ulisses, é o que é mistério. O que não é mistério não é mais esotérico. Os elementais que você diz, você quando entra numa escola iniciática e estuda para valer, você aos poucos vai descobrindo que elementais são os elementos químicos que vão se transmutando. Não há química inorgânica como a química imagina. A Blavatsky, que nasceu no século XIX, ela comenta isso e faz uma crítica com muita propriedade da química e da física daquela época. É evidente que se ela vivesse hoje, né, ela pegaria todo o conhecimento obtido no CERN, acelerador de partículas lá da Suíça, em Genebra, e ela faria o estudo dela ou as comparações dela a partir do CERN. Mas o próprio diretor-geral do CERN, em 1985, prefaciando um livro chamado A Dança do Cosmos, e Felix Weber, um jornalista que se fez físico nuclear para poder entender e escrever esse livrinho, da editora Pensamento, A Dança do Cosmos, Felix Weber, com W,
Ele prefaciando disse: o que mais me entristece é que só daqui a 150 anos, no mínimo, os melhores da Terra irão compreender o que nós estamos descobrindo aqui. Você vê onde a física nuclear está. Mas não é só a física nuclear. Você vai encontrar lá no CERN possivelmente uns 5.000 cientistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, e olheiros de religiões também, estudiosos, né, de religiões, cientistas católicos estudando, cristãos estudando o que está acontecendo lá, porque de repente você pode ter uma noção mais diferenciada do famoso Deus, né? E você pode passar isso para os seus fiéis, né? Porque a religião tem uma missão de mastigar a coisa e passar um pouco mais mastigada ou mais inteligível para os seus discípulos. Você está entendendo onde é que ele quer chegar? Não há elementos químicos, há elementais. Por isso que estão descobrindo lá em CERN, na Suíça, que os elementos químicos, as partículas subatômicas do núcleo do átomo, testadas num túnel de 27 km, chocando uma com a outra e tal, e nas experiências deles, acontecem coisas incríveis. Dá a impressão que cada partícula tem um piloto dentro, uma inteligência dentro, né? E essas partículas, elas são sujeitas à lei de atração e repulsão, né? Há uma discussão incrível, a Blavatsky discutindo com cientistas com relação a essa força. Essa força é matéria, não é? E os cientistas dizendo que é matéria, ela sustentando que não, no seu princípio geral, ela não é matéria, depois ela se faz matéria. Mas eu não sei, eu também, como sou muito materialista, eu acho que tem razão você pensar em matéria, só que é uma matéria diferenciada. Que se chamar de matéria perante a matéria que a gente tem aqui reconhecida pela ciência não tem sentido nenhum. Não sei se deu para você compreender o que a gente quis dizer aí, caro Ulisses Torquato.